Vamos lá, mais uma aula aqui. Eu tô um bom tempo sem gravar nada, tô sem tempo. É foda essa vida. Mas vamos lá. Um amigo do trabalho tinha pedido para eu fazer esse exercício. E ele pediu, faz um algoritmo para calcular raízes, né? Raiz quadrada. A ideia dele foi raiz cúbica, né? Aí eu pensei numa forma de montar um algoritmo em que você pudesse calcular qualquer tipo de raiz. Você escolheria se é raiz quadrada, cúbica, quádrica, sei lá como é que fala, e ele traria o resultado para você. Esse algoritmo ele vai trazer só raízes exatas, tá? Então vamos lá, um pouco de definição aqui de raízes, só para quem não sabe o que é. Raiz nada mais é o número, né, que multiplicado por ele mesmo dá o valor desse cara. Então, tipo, se eu quiser saber a raiz de 16, raiz quadrada, é o número multiplicado duas vezes, por causa da quadrada, que dê 16. Partindo desse princípio, a gente começa a pensar como desenvolver o algoritmo. E esse segurança, ele nunca para de... Né? É impressionante. É só gravar, começar a pensar em gravar aula, ele passa, faz barulho, a rua é impressionante. Mas vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar pro cara que está usando qual o tipo de raiz que ele vai querer. Eu vou fazer diferente hoje. A gente vai declarando as variáveis de acordo com a necessidade. Então vamos lá. Escrevam. Opa, minúsculo. Nada aqui. Escrevam. Vamos lá. Então escolha qual raiz deseja calcular. Vírgula quadrada, cúbica, certo? Beleza. Então eu vou ler. Leia. Vou criar uma variável chamada raiz do tipo inteiro, tá? Então aqui, raiz declarada, ela vai ser inteiro. Beleza. Então, uma vez escolhi o tipo da raiz, eu vou perguntar para ele qual, opa, aqui é a leia, tá? Qual o número que eu desejo calcular a raiz. Então, eu vou escrever aqui para ele, escolha qual, vamos lá, número você deseja calcular a raiz. Vou botar um espaço, eu vou colocar até aqui o tipo de raiz que ele escolheu. Qual número você deseja calcular a raiz? Qual raiz? A raiz que ele escolheu aqui em cima. Então, eu vou ler número. Então, eu vou colocar aqui mais uma vírgula e declarar essa variável, número. Certo? Tá. Partindo desse princípio, eu vou ter que fazer um laço, né? Eu prefiro fazer um laço de 1 até o número digitado, que eu sei que nunca vai chegar lá. Mas, nossa, esse carro passou no barulho lindo, né? Sinto muito, é foda onde eu moro. Mas então, eu vou fazer um laço, um para. Caramba, tá difícil hoje, hein? Só foi escolher para i. Né? Então, eu vou declarar o i aqui em cima. Vamos lá. Para i de 1 até o número digitado, que é número, vou mandar ele fazer. Faça. Deixa eu fechar esse para aqui. Para. O que eu vou mandar ele fazer? Né? De i até número. Eu vou mandar ele entrar no laço que irá calcular a raiz para a gente. Então, eu vou fazer assim. Para x. Opa, vamos declarar x. Para x de 1 até a raiz escolhida, faça. Certo? Vou colocar aqui um fim. Para. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável auxiliar, que seria o raiz alce. Vou inicializá-la com o valor 1, porque eu vou fazer desta o início da multiplicação. Tá? Então, vou inicializar ela aqui com 1. E eu vou fazer a raiz alce receber, tá? O valor dela mesmo vezes o valor que está em i. Quem é o valor que está em i? O valor que está em i
é justamente o número digitado. É o número que irá pegar. Vamos lá de novo. Quem é esse cara, né? Vamos supor que eu digitei o 10. Então, 1 vai percorrer de 1 até 10. O número que multiplicar ele n vezes, e se tiver exato, vai ser a raiz quadrada do cara. Aqui fora, na prática a gente vai entender melhor. Aqui fora eu vou perguntar se... Não sei se precisa de parênteses, não lembro. Se raiz auxiliar for igual a número digitado, ou seja, se nessa multiplicação maluca aqui eu cheguei num valor de número, então faça. Opa, então só. Fim C. Vamos lá, tive que dar uma pausa aqui, meu pai me chamou. Vamos lá, ó. Se raiz alce for igual ao valor de número, então a gente vai escrever. Escrevam a raiz, espaço, vamos lá, fazer bonitinho, a raiz, aí a gente passa a raiz, se for quadrada vai aparecer 2, tá? Então vamos lá, D, aí a gente joga aqui número, né, que é o número que a gente leu, vírgula, dois pontos, quem vai ser? Alce, correto? Então, se raiz auxiliar, né, que está recebendo o valor dela multiplicado por i, caramba, mais outro ônibus, tá complicado isso daqui, viu? Eu tô com uma tosse chata. Se a raiz auxiliar, que recebe o valor dela mesmo, que começa com 1, vezes i, que é esse cara aqui, que está contando até o número, se ele for, então a gente já encontrou a raiz quadrada, certo? E aí eu quebro o laço. Não é break, é interrompa. Isso. Então, interrompa, certo? Exatamente. Isso daqui mesmo. E, caso ele faça todo esse laço e não encontre, a gente pergunta aqui fora. Mais um se, só que diferente, né? Só para não precisar. Se alce for diferente de número, só para não escrever à toa, né? Nossa, agora um rap, papum, ó. A gente vai ouvindo de fundo. Então, a gente vai escrever o seguinte. O número... Então, a gente passa número... Não possui raiz exata. Eu acho que é isso. Vamos lá. Bem simples, bem tranquilo. Eu acho que eu posso ter errado. Vamos tentar compilar. Esse cara aqui, ó. Escolha... Qual a raiz deseja calcular? Quadrada ou cúbica? Vamos pelo básico, quadrado. Opa, errei aqui. Opa, faltou o lei ali. Vamos lá. Aqui, ó. Faltou o A. Mais uma vez. Vamos escolher raiz quadrada. Qual número eu desejo calcular? Então, vamos no básico. Raiz quadrada de 16. Vamos lá. Opa, deu um pau aqui. Vamos tentar descobrir o que foi. Esse visual é uma beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ficou faltando um cara aqui, ó. Se raiz alce, né, for igual a número, então escreva, interrompa, etc e tal. Beleza, acabou. E se ele não for, a gente tem que, ao invés de ser um fim C, opa, aqui tem que estourar, deixa eu ver, ao invés de ser um fim C, você tem que colocar um senão aqui e inicializar a variável raiz com 1 novamente. Por isso estava dando aquele integer flow, porque estava estourando esse cara aqui, né? Aí o Visual não tem capacidade de fazer um cálculo absurdo. Se você observar aqui, ó, o número raiz da última execução, olha o tamanho que ele ficou, porque ele não zerou. Então vamos lá de novo. Escolha qual raiz deseja calcular, uma quadrada do número 16. Opa, raiz de 2... Raiz quadrada de 16 é 16? Não é 16. Então a gente passou a variável errada aqui.
Então não é raiz auxiliar, e sim I, tá? Porque é este número que está sendo multiplicado, é esse cara que está sendo multiplicado N vezes. Então, a raiz quadrada é I, e não a raiz, tá? Eu errei aqui. Fiz mais ou menos aqui direto, sem muito o que calcular, né? Sem ter planejado, por isso que tá essa Bósnia. Mas vamos lá, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Eu separei aqui algumas raízes para a gente calcular. A gente fez aqui a de raiz de 16. Opa, não clica não, diabo. Raiz de 16, então vamos fazer aqui a de 81, que seria 9. Então vamos lá, escolher mais uma vez a raiz quadrada de 81. A raiz de 2, ou seja, a quadrada de 81 é 9. Ok, mais uma raiz quadrada, a gente vai para a cúbica. A raiz quadrada de 841. Vamos lá. Então, a raiz quadrada de 841. 841. Vamos ver se ele tem capacidade de calcular. Opa, raiz quadrada 29, igual tá o 29 aqui. Legal. Agora a gente vai executar uma outra raiz. Eu tinha separado aqui raízes cúbicas. Vamos lá, raiz cúbica de 9261. Vamos lá. Calculando aqui a raiz cúbica de 9261. Vamos lá se ele consegue. A raiz 3 de 9261 é 21. Tá certo. 21 elevado à terceira. Vamos escolher mais um número. Eu sei que dá vários paus aqui, ó. 59319. Então vamos lá. Raiz cúbica 59. Vamos ver. 319. Então a raiz cúbica de 59319 é 39, conforme a tabela aqui. Sendo assim, com muitos contratempos, muitas paradas e muitos erros, eu finalizo aqui mais uma videoaula. Espero que ajude o pessoal que acompanha. Eu tenho curtido legal, basicamente uma curtida por dia lá na página do Facebook, é isso aí. De pouquinho em pouquinho o pessoal vai se interessando, né? Já chegou as provas, e aí os acessos bombam lá. Isso é legal, isso é bacana, eu gosto. Eu gosto pelo reconhecimento, eu me sinto bem. Então é isso, gente. Até a próxima.